Hoje nós vamos falar sobre as medicações bastante utilizadas, inclusive uma das mais utilizadas no nosso país. Os benzodiazepínicos. Que nome difícil é esse? O famoso clonazepam, diazepam. Esses remédios são para dormir? Também são utilizados para dormir e para ansiedade, principalmente. Então, são bastante utilizados, só que tem seus riscos, né? Tolerância, dependência. E a gente vai conversar um pouquinho quando se indica, quando tirar e como tirar, gente. Que é o mais difícil, né, doctor? Exatamente. Tá todo mundo usando, né, o remédio, às vezes até sem precisão. Né? Por isso que é bom, tem que investigar, ir no especialista, porque não é para todo mundo. Às vezes você está com uma crise só de ansiedade, né? Não está aguda, enfim. Então, cada caso é um caso. Gostei do tema. Bora começar? Vamos lá. Está no ar, Entendendo o Cérebro. Vai! Sim, agora vamos começar. Quando os benzodiazepínicos, falei certo? Surgiram. É um destrava-língua, gente. É um trava-língua, não é isso. O que ela está perguntando é quando o clonazepam, diazepam, enfim. Tudo usa pan, da família Zepam, gente. Exatamente, gente. Então, assim, quando a gente fala nessas medicações, elas foram, né, iniciaram aí com o diazepam, que é o Valium, que muitos de vocês, né, acabam conhecendo, né, lá pelos anos 60, tá, Gi? E começou o seu uso e até uma propaganda importante da indústria, porque antes, para induzir o sono, se utilizava uma classe de medicações que tinha uma toxicidade importante. Então, quando surgiu, né, o diazepam lá para a década de 60, então entrou assim numa propaganda de melhorar a atenção, melhorar a insônia, e aí começou esse uso abundante, depois com as outras medicações que surgiram, clonazepam, prazolam, flunitrazepam, enfim. Só que foi avançando e lá pelos anos, 80, mas aí nos anos 90 a OMS já disse assim, olha, é uma droga com grande risco de saúde, tá? E aí começaram a se perceber, né, os índices de tolerância, de dependência, de abuso, os potenciais riscos do uso prolongado dessas medicações. Vamos entender melhor, então. Hoje em dia a gente sabe que muita gente está usando, né? A ansiedade, né, depois da pandemia aumentou ainda mais, insônia, no mundo acelerado, com muita informação, a gente acaba ficando sobrecarregado, não sabe desacelerar, não sabe, né, filtrar o que consumir, então a gente acaba ficando todo mundo de ansiedade lá em cima. E tenta a alternativa mais fácil, que é aquela medicação que está à mão, né? Para poder diminuir a ansiedade. Vai num especialista. Em que caso a doutora se indicaria, por exemplo, os médicos indicam tomar esses medicamentos, tanto para ansiedade quanto para insônia? Ótimo. Então, aí vem a função, né? Onde é que eles atuam? Eles atuam na ansiedade, eles atuam na insônia, né? Eles atuam como indutores de sono, sem dúvida. Eles atuam como relaxantes musculares, eles atuam nas convulsões, eles atuam nos espasmos, por exemplo, né? Nas mioclonias que nós chamamos, tá? Então, eles têm sua indicação. Só que quando utilizar, né? Nessas indicações, mas não num período maior que 4 a 6 semanas, Gi. 4 a 6 semanas só? Exatamente. Então, assim, os estudos colocam que o uso dessas medicações, né, do clonazepam, do diazepam, eles têm efeitos benéficos e têm evidência de melhora em 4 a 6 semanas. A partir dessas 6 semanas, já não se evidencia esses efeitos benéficos importantes. Então, tá aí que o pessoal acha, vou tomar e vou tomar indiscriminadamente. Não é assim. Porque por que a gente vai tirar depois de 6 semanas? Sim. Essa então, questão. mas o tratamento, no caso, é 6 semanas só. E para quem que indica, por exemplo, quando a gente sabe, depois a doutora vai vir falar de insônia, ansiedade, enfim, mas como a gente sabe que, assim, eu preciso do remédio? Em que caso, assim? Tanto na insônia quanto na ansiedade? Ótimo. Então, assim, sem dúvida, é uma análise individualizada. Você tem insônia, você tem uma ansiedade, tem pessoas que têm ansiedade generalizada, são ótimos ansiolíticos, né? Diminui a ansiedade, por exemplo.
Mas existem várias classes medicamentosas. Então, assim, você entende que você tem ansiedade, né? Que, como é que a gente considera ansiedade? É aquela reação, aquele efeito desproporcional ao estímulo, né? Então, tem pessoas que vai ter um teste, mas assim, começa a suar frio, começa a ter, né, aqueles pânicos, vamos dizer assim. Então, quando você tem aquela reação desproporcional ao estímulo, quando você tem insônia, você vai procurar um especialista e o especialista vai indicar a melhor opção terapêutica, porque não só tem essa, existem várias classes medicamentosas para tratar ansiedade, para tratar insônia. Pode ser prescrito uma medicação como essa? Pode, mas esse da insônia é para pegar no sono, para induzir o sono, porque tem várias etapas do sono. Depois a doutora vai trazer também, gente, prometo, viu? Mas vai perguntando para ela lá no Instagram da doutora que ela vai tirando as dúvidas. Porque tem várias etapas do sono, né? Tem a gente que tem dificuldade para pegar no sono, depois para manter o sono, não tem isso? Isso. Então, essas medicações, elas têm a eficácia não só de diminuir o tempo do início do sono, quanto para diminuir o tempo de sono acordado, que são aqueles despertares, elas mantêm o sono, quanto aumentar a eficiência do sono. Mas no tempo de tratamento de 6 semanas. 6 semanas acabou. Porque a partir disso, vêm os efeitos colaterais que são importantes. Quais são eles? Né? Então, olha, gente, se vocês que fazem uso crônico, já tem evidência nos estudos que tem uma redução aqui, ó, na cognição, na velocidade de pensamento, na capacidade de atenção, na linguagem, por exemplo, nomear alguma coisa, as pessoas têm mais dificuldade de olhar para aquele objeto e nomeá-lo, tá bom? Então, existe na memória de trabalho. Então, quem usa cronicamente essas medicações começa a afetar o cognitivo, a atenção, a velocidade de pensamento, a memória, tá, gente? Então às vezes pensa que está arrasando, né? Não, já estou mais de 6 semanas tomando remédio e está se prejudicando em outra área. Então tem que fazer bonitinho, certinho o uso do medicamento, né? Com um profissional. Exatamente. Por exemplo, tem aumento do risco de quedas. Idosos, tem muitos idosos utilizando, né? Essas medicações. Então, como ele causa esse relaxamento muscular, ele predispõe à queda, né? Ele pode gerar um desequilíbrio, não é? Então, também tem risco. Tem pessoas que têm sabe aquela apneia do sono, aquela parada respiratória durante o sono? Então, distúrbios respiratórios do sono também podem piorar com clonazepam, com diazepam, porque eles relaxam a musculatura, né? Então, eles atrapalham, tá? É outra coisa. Então, cognição, risco de quedas, né? Alterações em alguns distúrbios do sono, por exemplo, e tolerância e dependência, tá, Gi? Acima de 6 semanas, você vai precisando cada vez de uma dose maior dessas medicações para ter o mesmo efeito que tinha no início. Depois das 6 semanas, então, ele não tem mais o mesmo efeito, gente. Olha que importante. Já não tem mais aquela eficácia e vai se necessitando de cada vez mais de um uso de uma dose maior para se ter o mesmo efeito. Além disso, você fica dependente, né? Quando você tira, né? Você vai tirar aquela medicação, vem os sintomas de abstinência, tá? Quais são esses sintomas de abstinência? Lá vem, gente, os sintomas de abstinência, doctor. Exatamente, irritabilidade, né? Então, falta de tolerância, suor excessivo, né? Tem pessoas que podem ter. Até pra você ter ideia, a própria insônia, né? Crise convulsiva, psicose, tá? Então, imagina, ó, sintomas de abstinência, irritabilidade, insônia, gente, aquele suor, né? Hipersensibilidade à luz, ao som, tá? Espasmos, isso é fotofobia? É isso? De luz, de som, de tudo? Fobia à luz, fobia ao som. Isso são os sintomas de abstinência. Então, olha quanto problema a gente pode ter, né, se você usa cronicamente essas medicações. Tem estudos que vêm até associando o uso crônico, né, lógico que precisamos de maior abundância de estudos, a quadros demenciais. Jura, então, olha que grave, né, gente? Tomem cuidado, né? Então, a gente precisa usar com cautela e no tempo certo, né? Passado as 6 semanas, já fica mais difícil. O que são os espasmos musculares?
espasmos da musculatura. Isso aqui, ó, são contrações rápidas, abruptas da musculatura. Também tremedeira, pode gerar. tá? Também não. Pode gerar tremor. Tremor, né? O tremedeira é ótimo. Eu botei um nome, é tremor, gente. Fala bonitinho. Não, mas o pessoal entende como, né? Tem aquela tremedeira aquela que eu tremedeira tive, doutora. também Nossa. pode. Então, 6 semanas, tá? A crise epilética tá aqui. Bom, e agora vamos fazer o seguinte, então. Com 6 semanas, como fazer o desmame desse medicamento? Como desmamar, gente? Então, vocês já entenderam, né? Tem benefícios? Tem, mas tem tempo de uso, né? E máximo 6 semanas. Exatamente, é o que a literatura coloca. E a partir disso, a gente vai pensar em desmamar. Para desmamar, você precisa procurar um especialista, não é? Por quê? Porque tem muitas... tem outras, a gente precisa entender, por exemplo, se você tem um alto risco ou um baixo risco. Eu coloquei até aqui, a produção vai colocar. Quando é que você tem um baixo risco, né, para desmamar? E quando você tem um alto risco? Antes ele colocou aqui, ó, os benefícios, tá? Aí, gente, tempo início do sono, tempo acordado, a eficácia do sono, tempo total de sono. Tem benefício, né, Gi? Benefício tem. Agora, acima de 4 a 6 semanas, 10 a 30% se tornam Nossa, é bastante, né? É muita coisa. E 50% tem abstinência, aqueles sintomas que a gente vem falando, né? Entendi. Então, quando você tem um alto risco para abstinência, para desmamar a medicação, vamos passar aqui. O próximo, gente. O próximo slide. Aí. Ó, quando você tem um baixo risco, aqueles que tomam menos que 1 miligrama do clonazepam, né? Que já tentaram reduzir por si próprio a dose, não é? Que tem mais uma satisfação maior com a vida, que nunca tentou previamente tirar a medicação, tá? Também não pode tirar a medicação sem um auxílio ali, uma supervisão de um especialista, né? O ideal é tirar com a supervisão de especialista. Mas uma pessoa que já tentou tirar, é que ela já tem aquela predisposição a... Por isso que a gente coloca um baixo risco aqui, não é? Não tem história de epilepsia ou história de abuso, ou histórico de abuso da são pessoas mais fáceis de tirar, não é? A medicação. Quem são as pessoas um pouco mais difíceis de tirar a medicação? Passando aqui, são aquelas que usam mais que 1 miligrama, né? Doses maiores de clonazepam ou mais que 5 miligramas do diazepam, né? Que vai em todo médico pegar uma receita, né? Que a gente chama de Dr. Shopping. Dr. Shopping, gente, olha isso. Todo mundo tem um amigo médico, vai lá e pede a receita. Cuidado, gente, não pode, hein? Entendi. São as pessoas mais difíceis da gente tirar essa medicação, que já teve abstinência prévia, tá? E como é que a gente vai tirar isso? É isso, a gente vai entender os problemas do paciente. Primeiro, se ele tem algum problema do sono, que é importante, se tem algum transtorno de ansiedade, se tem aquela síndrome das pernas inquietas no sono, porque muitas vezes são distúrbios que se misturam e precisam ser tratados isoladamente, né? Então, por isso que a gente tem que ver se tem algum problema de sono. E como é que a gente vai tirar, gente? O ideal, né, é tirar... Primeiro, fazer uma troca. Existem essas medicações que são de curta duração e existem as de longa duração. Quais são as de curta duração? Flunitrazepam, alprazolam. Quais são as de longa? O clonazepam e o diazepam. Então, o ideal, eu até coloquei uma tabelinha mais na frente. O ideal é se você faz o uso de uma medicação de curta duração, como o flunitrazepam, por exemplo, você trocar para uma de longa duração, como o clonazepam e o diazepam. Então, você pode substituir. A gente faz uma substituição com a equivalência de dose, até porque o clonazepam tem gotas. Então, muitas vezes, o desmame fica mais fácil diminuindo as gotinhas, tá? E quando a gente faz uma troca para o clonazepam ou o diazepam, né, os efeitos de abstinência, eles são mais leves, tá? E eles são mais para o final do desmame. Então, o ideal é fazer essa troca. E o ideal é desmamar 25% da dose a cada 2 semanas, né? No início do tratamento e no final do tratamento, e reduzindo 12,5% da dose. 12? E como é que mede isso, doutora? 12,5%? A gente faz o cálculo, seu médico vai fazer o cálculo. E quando é gotinha, ainda é mais fácil. Então, duas questões aí, né? Entender o paciente, reduzir paulatinamente e fazer a troca
de uma medicação dessa que tem mais curta duração para uma de mais longa duração. Facilita para a gente. Agora, no desmame, a gente vai enfrentar tudo isso. Essa tabelinha aqui, eu não sei se... é normal na hora do desmame, né? Não sei se está aparecendo aí para vocês. Primeiro a gente introduz porque tem a insônia, né? Insônia, mas essa insônia é como? Muito tempo de insônia? Dias, semanas? Quanto tempo? Não, geralmente a gente é introduzido naquela insônia mais crônica até, né? Sim. Que são pacientes que têm pelo menos 3 meses que já têm uma dificuldade aí de iniciar o sono ou manter o sono, tá? Então, introduziu para insônia ou para ansiedade, ou seja, por qualquer motivo, né, daqueles que eu falei, tá bom? Ela vai ter a sua ação. Mas aí já começa aquela tolerância, ou seja, precisa cada vez de uma dose maior para manter o mesmo efeito, né? Aí você vai começar o desmame. No desmame, Gi, a gente começa a ter pode ter, 50% dos pacientes, pode ter aquela abstinência, que são todos aqueles sintomas que nós falamos. Irritabilidade, fotofobia. Isso, insensibilidade à luz, ao som, né? Insônia, né? A própria crise epiléptica para quem tem predisposição. Também. Isso, aquele suor, tá? Pode ter, sim, aquela tremedeira. A tremedeira, viu, gente? Tremor. Isso. Então, assim, pode ter. Então, vem aquela abstinência. Então, a gente tem que indicar, falar para o paciente. Ele precisa esperar que ele pode ter esses sintomas, mas que vai passar, né? Pode ter o rebote. Aquele retorno, né, dos sintomas que tinha antes, até um pouquinho mais fortes, né? Tanto que está esse vale. Mas depois do vale, tende a ou melhorar completamente, né, recuperação da insônia, ou até ter o retorno da insônia. Aí você fala assim, e se retornar a insônia, o paciente não conseguir? Tira completamente, e é isso? Não necessariamente. Então, aqueles pacientes que a gente não conseguiu tirar, a gente objetiva pelo menos ter a menor dose da medicação que dê a maior qualidade de vida. Esse tratamento inteiro, doutora, geralmente é quanto tempo? 6 meses, 4 meses? Ou depende de cada um? O desmame? O desmame todo. Parou nas 6 semanas, aí vai desmamando, outros remédios. Depende muito do paciente, o potencial de abuso, né, do paciente, como a facilidade que ele tem, se tem familiares próximos, né? Então, depende, é a meta, a gente tem que estabelecer meta e vai individualizar com cada paciente.